aqui. Mas de repente, nós morremos daqui para ali. Jesus voltou. A gente tem que estar fiel a Cristo, senão fica difícil. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui um versículo rapidamente, para não ficar só nas minhas palavras, vou dar umas oportunidades. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 55. Glória a Deus. Vai falar sobre Estevão, um diácono, cheio do Espírito Santo, né? Foi perseguido, mas ele é cheio do Espírito. Eu não estou nem aí, irmão, que fala mal de mim. Eu não estou nem aí que fala mal de mim. O meu advogado é Jesus, né? Desde que eu esteja aqui nessa palavra aqui, irmão, eu vou sempre pregar a palavra, a verdade. Porque a palavra verdadeira, ela é digna e eficaz. E é digna de toda aceitação, irmão. Aceita quem quer. Ninguém é obrigado a aceitar a palavra de Deus, mas aceita quem quer. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e aceitam e guardam no seu coração. Glória a Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse-lhe: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e remeteram unânime contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejava. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não me impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha só, se mataram a Estevão por causa do evangelho, não querem me matar, irmão? Igual ele estava falando aqui agora mesmo, prenderam o pastor, né? Bateram nele por causa da palavra. Por causa da palavra, né? Não vão querer me humilhar por causa da palavra, meu irmão. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele é o meu juiz, o meu advogado, o meu protetor, e é Ele que me guarda, e guarda você também. Para Ele me guardar, eu tenho que estar onde? Na palavra. Estevão, você pode ver que Estevão, aqui ele pregava a palavra de Deus, mas muitos não deram ouvido à palavra de Deus. Saulo nessa época não era... Pode ver que Saulo também tem uma mãozinha lá na morte de Estevão, mas Saulo não era convertido. Saulo não era convertido na época. Entregaram a roupa dele na mão de Saulo. Só, irmãos, que Jesus, ele sempre foi com ele, com Estevão. Quando nós se enche da graça de Deus, irmão, Deus vai ser sempre com você, o nosso guardador fiel, que é Ele. Fique atento, porque Deus, Ele não olha, irmãos, o meu defeito. Se eu olhasse o meu defeito, eu já tinha sido consumido há muito tempo. Glória a Deus. Vamos receber a nossa irmãzinha aqui. Glória a Deus, com a saudação. Glória a Deus, o preleitor deve ter chegado. Glória a Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Jesus é maravilhoso, irmãos. Cada palavra que nós ouvimos do Senhor falada, se nós ouvirmos
e meditarmos e apanharmos, né, para as nossas vidas, para o nosso convívio, o que o Senhor quer de nós, certamente o Senhor estará falando conosco. Abrirmos os nossos corações, Deus estará falando conosco. Eu quero aproveitar a oportunidade. O irmão estava falando, né, de um pastor que foi negado a falar ao ar livre, a pregar o evangelho ao ar livre. E isso vai acontecer mais e mais. Então, coloque seu coração à disposição da palavra do Senhor. Coloque a sua mente à disposição da palavra do Senhor, para que Ele fale com você poderosamente e você possa entrar na obediência, porque Jesus está voltando. Hoje eu vou ler no Salmo 115, do 1 até o 9. Eu vou ler o que eu ouvi o padre, que sempre eu ouço, o padre pregando o evangelho. Irmãos, é maravilhoso quando você ouve o padre pregando a palavra do Senhor. No YouTube, ele leu essa palavra. Está escrito em Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Irmãos, e essa palavra maravilhosa que o padre pregou, ele deu um ensinamento, aquele ensinamento que todos nós precisamos de ouvir a palavra do Senhor e meditar. Onde está o teu Deus? O seu Deus ouve? O seu Deus tem boca, mas não fala? Ou o seu Deus fala com você? O seu Deus tem ouvido, mas não te ouve para ouvir as suas orações, as suas súplicas? O seu Deus tem pernas, mas não anda? Que tipo de Deus é esse que você serve? E esse padre, irmãos, falou uma mensagem poderosamente. O nosso Deus é aquele que vive e reina para sempre. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está só esperando a segunda volta. E nós precisamos estar esperando este Deus poderoso que liberta. Ele te ouve, irmão. Ele ouve as suas orações. Ele ouve as suas súplicas. Ele ouve o seu clamor. Ele cura. Ele liberta. Ele fala aos nossos corações. Ele tira todas as nossas ansiedades. Ele contempla as nossas vidas. Ele vê tudo. Ele vê aquilo que o outro não vê, que o homem não vê. Se nós pecarmos, irmãos, não precisa de ninguém apontar, porque Jesus está vendo. E Jesus vendo é tudo. Às vezes o homem condena aquilo que ele não vê. Ele fala, ele condena, ele quer falar do irmão, ele fala mentira,
não está nem aí. Mas Jesus te justifica. Não fica do mesmo jeito. Então Jesus é poderoso para falar conosco, para atender as nossas orações. Então precisamos de fé. O irmão falou aqui na fé. A fé para nós vencermos. Nós precisamos orar, ter fé e Jesus faz. Jesus opera maravilhas. Se nós estivermos doentes, Deus cura. Se nós precisarmos de um auxílio, estivermos com ansiedade, hoje está o inimigo matando por causa das depressões. Depressão de todas as maneiras. As pessoas já não estão aguentando os problemas da vida. Mas o que é isso? É porque não deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque aonde o Espírito Santo de Deus entra, ele reina. O inimigo não entra. E o inimigo entra por uma depressão. O inimigo entra porque ele põe na sua mente: eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Mas busquem Jesus Cristo. A paz está em Jesus Cristo. E quem tem Deus, tem tudo. E é só esperarmos a vinda final, que Jesus voltará. Prepara o seu coração. Vamos nos preparar, porque Jesus está voltando para nos buscar. E é todos os dias, irmãos. É todos os dias, dia e noite, precisamos nos preparar para um dia morarmos com Jesus na glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, se preparar, né? Hoje a gente fala assim, irmãos,